Olá, seja muito bem-vindo ao programa Escolher Profissão, ao vivo, toda terça-feira aqui às 10 da manhã. Hoje nós vamos falar da odontologia. Claro, o dentista cuida de dentes, mas é só de dentes? Não, ele cuida até dos ossos, da face e da saúde da boca como um todo. E eu trouxe aqui dois grandes especialistas, o doutor Elcio Madalena Giovanni, ele é coordenador auxiliar do curso de odontologia do campus Indianópolis da Unip, Universidade Paulista aqui de São Paulo, que está no estado de São Paulo todo, e aqui ao meu lado também a doutora Alessandra Cardoso, que é especialista. Falar esses nomes aqui não é muito fácil, não, mas eu vou tentar. Ortodontia, e endodontia e pediatria, tá certo, né? Ok. Obrigado pela presença de todos, fiquem aí com a gente, porque hoje você vai saber tudo sobre a odontologia, como a gente começou explicando aqui, cuida da saúde da boca. Fala um pouquinho desta definição, doutora. Qual é a área de atuação da abrangência de um dentista? A clínica geral, né? Quando o aluno ele acaba de sair da sua graduação, ele tem toda a capacitação de exercer, né, todas as especialidades dentro de um limite preventivo, e ele é orientado a indicar pelo especialista caso ele não se sinta à vontade, não se sinta capaz. Então essa abrangência da clínica geral, ele vai identificar problemas, ele vai conseguir fazer a prevenção e a parte mais específica, se ele se deparar com um paciente que necessite de um tratamento específico, especial, ele vai indicar para o profissional especialista. Doutor, o que precisa gostar para ingressar num curso de odontologia? O senhor conta um pouquinho da sua história também, por favor. Bom, minha história, eu estou com 39 anos de formado, era um momento totalmente diferente, né? Eu fui pelo caminho, tinha um primo dentista, que era o meu dentista, então eu tinha um vínculo, acreditava que gostava da área, e eu acho que é questão de ter uma vocação. E aí foi o motivo pelo qual eu fui fazer odontologia, contra a vontade até da minha família naquele momento, porque gostaria que fizesse medicina e além disso ainda até com uma especialidade, oftalmologista. Nossa, aquele tempo então, o pessoal defendia pra gente. Eu já fui contra todos ali, fui fazer odontologia, tinha um pouco de medo no começo de não ter a habilidade manual, a destreza para poder fazer os procedimentos a contento, aí com o tempo fui vendo que tinha essa facilidade toda e amava aquilo que eu estava fazendo. E daqui a pouco você vai falar pra gente também como que é o trabalho na Unip, a gente falava aqui nos bastidores, é um trabalho grandiosíssimo e a gente está falando da tecnologia, vocês fazem hoje treinamento também via internet, também assistindo os médicos, tem isso também, sim, né? As teleconferências. As teleconferências existem bastante. Nós temos no mês de outubro uma grande jornada que a gente prima muito por ela durante o ano inteiro, trabalhamos para que seja o melhor encontro científico, uma jornada acadêmica importante, e sempre fazemos teleconferência com profissionais extremamente gabaritados, daqui, do exterior também. Legal. Trazemos nossos parceiros internacionais fazer as palestras. Então os alunos, e esse ano será 8, 9 e 10 de novembro. Certo. Uma exceção, mas toda semana do cirurgião dentista é o grande evento. Bom, falando em grade, eu vou falar passar para vocês algumas informações sobre o curso de odontologia, que tem em média 8 a 10 semestres, né, daí 4 a 5 anos, e os conteúdos devem abranger ciências biológicas e da saúde, aí com conteúdo prático e teórico da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas, aparelhos, né, aplicado à odontologia. Ciências humanas e sociais, que é a relação do indivíduo com a sociedade, né, que o dentista aprende também, e daqui a pouquinho a gente vai falar da área das ciências odontológicas, que também faz parte deste currículo básico do dentista. Mas eu quero perguntar para a doutora também como é que ela ingressou nessa profissão e o que precisa gostar para atuar na odontologia. Eu optei pela odontologia porque na época eu imaginei poder seguir a minha vida como uma profissional e exercitar a minha maternidade, a minha vida pessoal. Achei que eu pudesse coordenar de uma forma muito fácil, mas não foi muito bem assim. Mas o amor que eu tenho em relação à área de saúde é porque eu gosto de atender pessoas, eu gosto de estar com pessoas. E precisa disso. Muito. Doutor, nesse sentido que a doutora está falando, a Unip ela faz algum tipo de preparação? Como é que é o início do curso? Né? Tem algum tipo de palestra para a pessoa saber como que é cada área, especificamente a odontologia? No primeiro momento desde que o aluno ingressa na universidade, nós temos um trabalho de acolhimento muito grande. Ah, tá. Já começa pela recepção do calouro.
uma recepção calorosa, participa a família do calouro junto também, para começar a mostrar o andamento da universidade, como a coisa acontece, a integração com a universidade. Fazemos uma feira de especialidade, porque o aluno chega cru. Então ele não sabe o que, exemplo, vai fazer endodontia. O que é endodontia? O que é endodontia? Fala para mim, o que é endodontia? Faz o tratamento dos condutos, dos canais radiculares, que remove a infecção prévia existente. Endo quer dizer dentro, né? Dentro, endodontia, tudo que está ali dentro é uma das especializações. Né? Então faz uma feira grande, e aí o aluno minuciosamente acompanhado pelos professores, pelos veteranos também que fazem o apadrinhamento desses calouros. Então eles já são inseridos no contexto da universidade. Quebra aquele vínculo de sair de um colégio e entrar na universidade. Começa a ver que a vida dele torna-se um pouco diferente daí para frente. Geralmente o curso ele é em período integral, tem meio período também. Como é que é essa rotina? A universidade é o período integral. Ele está 8 horas, sai só... Manhã e tarde e atividades à noite. A universidade também preocupa também com a parte esportiva, eles têm torneios, campeonatos, práticas esportivas, curso de inglês, curso de dança, então tudo isso para familiarizar, para integrar esses alunos. Que legal. Então ele fica de manhã à tarde e tem todas as atividades à noite também. E aqui temos um grande trabalho que desde o primeiro ano os alunos participam, que é o trabalho da universidade nas comunidades. Então são grandes eventos que vão vivenciar situações diferentes, atípicas, grau de pobreza de todos os níveis, e com dificuldades, com limitações, que isso já mostra ao aluno as diversas realidades. Porque, ao mesmo tempo que nós temos uma das odontologias mais avançadas do mundo, né, entre países mais avançados, nós temos uma área de estética muito forte. A gente sabe que tem gente que às vezes está nos Estados Unidos e vem aqui para o Brasil para se tratar nessa área, mas ainda também somos um país que tem uma demanda muito forte, muito grande, até por conta que é caro ainda, né, o tratamento dentário. E a cultura, a parte cultural. O brasileiro não tem uma parte forte da prevenção. Ele não é estimulado nem pela parte governamental ou pelas mídias. E hoje você vê que a criança está crescendo sem uma estrutura adequada. Então, existem vários estudos que demonstram a forte anemia, a criança que tem acesso a essas alimentações industrializadas. Então, hoje, o ser humano, quer dizer, a criança já está crescendo sem aquela estrutura que, quando ele for um adulto, o que nós poderíamos fazer pelo esmalte dental, por exemplo, que foi abrasionado por um alimento industrializado, como os refrigerantes. Então, as crianças, por mais que nós tenhamos os centros ali para realizar todo um tratamento, ela chega para nós de uma maneira que às vezes não tem como mais realizar uma prevenção. Então, você vai remediar. Mas eu vou falar rapidamente para você, inclusive para entender um pouquinho desse universo das disciplinas, só para complementar e encerrar a grade básica da odontologia, que tem nas ciências odontológicas o conteúdo prático e teórico de iniciação clínica, conhecimentos de patologia bucal e radiologia, clínica odontológica, com conhecimentos de materiais dentários, oclusão, dentista, endodontia, periodontia, prótese, implantodontia, que tudo isso daqui a pouco a doutora vai falar para a gente com detalhes o que é cada uma dessas terminologias. Mas eu vou perguntar para o doutor Elcio o seguinte: essa interdisciplinaridade que a doutora falou, que é importante para esse profissional, quando o paciente chega, ele ter um conhecimento, inclusive da alimentação e até psicológico, existe isso na prática? Existe. Esse conhecimento é abordado em todos os semestres, em todos os anos, dentro do curso de odontologia, na grade curricular. O trabalho da prevenção é muito grande. A orientação, a prevenção, instituir os procedimentos de prevenção são muito importantes na formação do aluno, já para ele ter conhecimento e que adquirir isso como hábito e permeie daí para frente na sua conduta clínica pós-formado em como trabalhar nessas condições. E aí, após a parte de prevenção, que também isso é direcionado em todos os semestres, trabalhamos sempre começando todo o procedimento, trabalhamos com a prevenção, com a orientação. E aí vai diversificando em toda a gama de disciplinas que existe dentro da grade curricular. Agora, em relação ao estágio, pode começar no primeiro ano? Sim, ele já desde o primeiro ano, dentro da área de competência dele, dentro das limitações que ele tem, ele vai já participando do estágio, em cada semestre tem um estágio determinado, e à medida que o grau de conhecimento dele for elevando, for ampliando,
tem um degrauzinho a mais que ele vai subindo e tendo atividades mais complexas. O senhor hoje coordena uma equipe de quantos alunos ao todo? Assim, aqui em São Paulo nós temos quase 400 alunos. 400 alunos. 400 alunos. A Unip é muito grande, ela tem Manaus, Goiânia, Brasília, Campinas, Sorocaba e aqui em São Paulo. Aqui vocês têm um centro de atendimento, quais são os números Nós desse temos centro? a clínica da José Maria Whittaker 320, que qualquer pessoa pode telefonar na triagem, agendar, dar o seu telefone, seu endereço e será chamado, será feita uma triagem direcionada à clínica que houver necessidade para que ele faça o seu tratamento. Então é porta aberta, qualquer um pode ter acesso, acessibilidade. O tratamento, parte cirúrgica, parte dentística, parte das restaurações todas, cirurgias, gratuito. Legal. Tem um pequeno custo na parte de reabilitação com implantes e com próteses, porque o serviço é terceirizado, o laboratório é terceirizado, então alguém precisa pagar. Então, mas é um custo muito, muito menor do que o consultório particular. E ajuda as pessoas aí a terem um sorriso bonito e, mais importante do que bonito, saudável, né? Sim, sim. Doutor, a doutora falava aqui da questão da coordenação, né? Porque o dentista, ele tem esse trabalho manual muito forte, né? Como é que se supera isso? Às vezes o estudante fala, eu quero fazer, mas aí, pelo caminho, ele vai encontrando dificuldades, por exemplo, estas manuais, ou às vezes a pessoa não gosta muito de ver sangue. Tem tem como suplantar isso? Se às vezes isso é uma dificuldade e ao longo do caminho pode ser superada? Então, na odontologia tem várias áreas, né? Não necessariamente todos vão lidar com sangue, ou seja qual for. Alguns têm mais facilidade, habilidade, prática, em intervir com alguma dessas disciplinas. Então, esse será o momento deles desenvolver suas habilidades, treinar, capacitar, dentro daquela área de competência dele. O conceito, a nossa formação para com os alunos é que forma um dentista generalista. Ele tenha condições de exercer a clínica, né? Uma coisa muito importante, acolher esse paciente, que a doutora acabou de dizer, ouvir esse paciente. É o primeiro momento onde você vai criar o vínculo com o paciente. A partir de você criar o vínculo, você consegue desenvolver toda a sua produção, a sua atividade relativa à odontologia a esse paciente. Isso eu digo muito porque trabalho com a área também de pacientes especiais, é a área que mais necessário, você tem que fazer o vínculo, senão você não tem sucesso em nada. E aí, as pessoas, dentro da pergunta que você me fez, ele pode permear várias áreas. Pode fazer patologia, vai trabalhar com microscópio, vai fazer parte de prótese. Se quiser ir para a parte laboratorial, não vai ter acesso a sangue. Então tem várias especializações nós vamos ter? Mais de 10. Muito mais. Hoje existe 33 especializações. Puxa, e novas abrindo aí agora, né? Odontologia hospitalar. Vamos falar um pouquinho, inclusive, disso. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui no Guia do Estudante e diz o seguinte, olha, o que o profissional da odontologia pode fazer? Clínica geral, restaurar e extrair dentes, né, implantar próteses, dentística restauradora. O que é dentística restauradora? Reabilitação da forma e função, por consequência, né, de um dente que foi perdido por algum motivo, lesão cariosa, fraturas. Então você vai fazer essa restauração, um restabelecimento. Tem que ser um artista. Mas é verdade, a gente vê, mas quem lidar com esta questão estética tem que ser um pouco artista mesmo, não tem como não. Olha só, endodontia, que a gente já falou, tratar alterações na polpa e na raiz dos dentes, estomatologia. Aí tem... São as lesões bucais, né, o aparecimento de qualquer tipo de lesão. O paciente tem que estar muito atento, porque enquanto dói, tá ótimo. Né? Doutor, vamos, né, ficar atentos a isso. As lesões aftosas, tem as lesões esbranquiçadas, então... O câncer bucal hoje está sendo, graças a Deus, bem divulgado e tratado. Temos centros importantes aqui em São Paulo. Então, o estomatologista é o dentista capacitado na identificação dessas lesões, né, e tratamento. Doutor, outras áreas de especialização e que o dentista pode trabalhar: fazer cirurgias e próteses, odontogeriatria, cuidar da saúde bucal do idoso, odontologia legal. Como é que funciona na prática? Hoje, o senhor que falou que já tem mais de 30 anos de atuação, antigamente o dentista trabalhava mais sozinho, e hoje, com tantas especializações, como é que vai ser na prática? Ele tem que ser numa clínica, ele vai se especializando? Então, normalmente, e antigamente, formava-se cirurgião dentista, clínico geral, e depois abertas as especializações. Hoje, a gente forma esse dentista que denominamos generalista,
E aí esse dentista tem a visão macro da odontologia e a promoção de saúde desse paciente. E à medida que ele houver necessidade, que despertar seu interesse, a sua predisposição, a sua vontade, ele vai se especializar dentro de uma ou duas áreas do ramo da odontologia e exercer essa profissão. O cirurgião dentista, ele não faz tudo sozinho. Ele não pode ser bom em tudo, não tem. Eu acho muito difícil ter um que contemple todas as necessidades. Cada um tem uma vocação e desenvolve a sua habilidade, seu conhecimento sobre aquela área, determinada área da odontologia. Então, acho que o grande segredo é isso. Você não trabalha sozinho mais, é multidisciplinar. E, além disso, ainda de trabalhar com essa multidisciplinaridade, com esse mundo de especialidades, nós temos a odontologia, nós tabulamos um muro. Nós temos que trabalhar multiprofissionalmente. Então, tem que ter o casal. Quem trabalha com semiologia, com pacientes especiais, com diagnóstico bucal, tem que ter inserção, a conversa com o médico, com a fono, com o psiquiatra, com a psicóloga. Então, toda essa gama imensa de multidisciplinaridade de profissionais que vão dar suporte. A troca de informações para o bem-estar e promoção de saúde do paciente é primordial. A gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho. Olá, Escolher Profissão está de volta, hoje falando da odontologia. E eu estou aqui com a doutora Alessandra Cardoso, que ela é especialista em endodontia, pediatria e ortodontia. E ela vai explicar, já falou um pouquinho dessas especialidades, vai falar mais um pouquinho para a gente daqui a pouco. E também o Dr. Elcio Madalena Giovanni, ele é coordenador auxiliar do curso de odontologia do campus Indianópolis, aqui na capital paulista, da Unip. Fala mais um pouquinho desse trabalho, doutor, do estágio e da oportunidade que esse aluno tem de colocar em prática já desde o primeiro ano, escolhendo alguma especialidade. Isso é no avançar do curso que ele escolhe essa especialidade, doutor? A grade curricular não é estática, né? Então ela tem que se adequar ao atual momento. Então nós nos preocupamos em sempre estar inserindo novas disciplinas para que lá no final fazer a capacitação desse aluno na sua integral, na sua integralidade. Por exemplo, antigamente não era comum implantodontia, é relativamente nova uma especialidade da implantodontia dentro da odontologia. Hoje nós temos na grade curricular. Nós temos gestão e empreendedorismo, uma coisa que não se falava antigamente. Hoje o aluno é preparado, tem todas as noções de direitos e deveres para como montar seu consultório, sua clínica, dos seus trabalhos, a sua grande empresa ou não, multiprofissional ou não. Então ele tem uma noção geral de como, fundamentalmente, embasado dentro dos princípios da lei e da ética, ele tem condições de gerenciar, de administrar e ter essa visão macro de como fazer isso a coisa acontecer. Vender o seu produto, mais uma vez dizendo, dentro dos princípios éticos. E a doutora Alessandra, ela tem muita experiência porque ela tem uma clínica aqui na capital paulista, já teve mais de uma, tem uma equipe grande. Nós estivemos lá para mostrar um pouquinho do trabalho deles com a doutora Silvia. Ela vai falar um pouquinho, inicialmente, nesse vídeo que a gente vai soltar agora, sobre o trabalho dela, que nessa atividade é uma atividade estética, tá com você? Primeiro, a gente faz uma profilaxia, depois é aplicada a barreira gengival, aplicação do gel clareador e aplicação da luz do laser. Doutor, e essa área estética, ela é dentro do curso, ela é vista mais no final do curso ou não, já no início, na grade curricular? Não, já na grade curricular, desde o primeiro ano, ele já começa a conhecer os materiais dentários, materiais odontológicos, e nisso já começa principalmente a ter acesso às resinas compostas, que é o material que é a base da estética hoje, né? Cada vez mais com a sua melhor especificidade de cada resina que ela tem. E aí, no segundo ano, já começa a parte laboratorial de dentística, e daí para frente já vão começando a intervir. Começa com os manequins, e aí no segundo semestre do segundo ano já fazem na boca do paciente. O senhor falou dessa parte laboratorial, isso aí é curioso. Como é que funciona? Geralmente ele tem meio período de aula teórica e depois ele vai para o laboratório. Tem mais que ele pode... Tem os laboratórios muito bem equipados, tem os laboratórios de dentística, laboratórios de próstata, laboratório de endodontia, e todas as áreas têm o seu laboratório. E ali, óbvio, o aluno está aprendendo, então o primeiro contato não será na boca do paciente, então será feito nos manequins. Se porventura acontecer algum intempério, uma perfuração, alguma coisa que não possa acontecer, ele estará sendo treinado nos manequins.
Mas os procedimentos nos manequins são iguais que eles farão na cavidade bucal. Ah, correto. A partir desse módulo que ele é feito esse treinamento, no outro módulo, no outro semestre, já terá a inserção já na boca do paciente. Legal. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais do cotidiano do dentista, do que já foi a sua experiência, porque hoje a senhora coordena uma clínica que tem vários especialistas, né? Mas como é que é o cotidiano em geral de um dentista? Quando a senhora chega no consultório ou um dentista, a primeira coisa é ele dar uma verificação. Claro que ele vai ver a agenda, ele vai conversar com a secretária, e aí ele vai fazer A agenda você já vê um dia anterior. Um dia anterior. Você já separa todas as fichas. Isso aí que a senhora A está mostrando. documentação ortodôntica, É a documentação. onde vai ser o nosso guia, né, para o diagnóstico, planejamento de cada caso do paciente, a escolha dos elásticos, que ainda é muito cor. solicitada, mas hoje existem aparelhos muito mais modernos que não precisam desses elásticos, né? Você já tem. Quanto tempo tem que usar um aparelho desse para corrigir? Depende do caso. Pode ser mais de um ano? Pode, com certeza. 2, 3, 4 anos. Depende do caso, do que precisa ser corrigido. Ali, ó, pelo jeito ela gostou. A felicidade de usar um aparelho estético, a oportunidade, né, a preventiva, os aparelhos para os problemas articulares. Doutora, a doutora fala muito em fator multifatorial, interdisciplinaridade. Agora, a gente sabe que a odontologia no Brasil era um curso específico, diferente de outros países, que é uma especialidade da medicina. Como é que o curso ele consegue abranger esses multifatores, este conhecimento holístico, para dizer uma palavra aqui complicada, né, do ser humano como um todo, porque tudo tem uma ligação muito forte. A odontologia, ela vai abranger o curso todo o corpo humano, o estudo de todo o corpo humano, a anatomia. Sim. As disciplinas básicas da odontologia são as mesmas disciplinas básicas da medicina, de qualquer área da saúde. Então, o aluno participa desde o primeiro ano das atividades teóricas, práticas. Então, laboratórios de anatomia, bioquímica, fisiologia. Então, toda essa fundamentação científica que ele precisa para o seu conhecimento de eu ver um paciente no seu todo, da forma holística, você acabou de dizer, que isso é a palavra-chave. Ele terá todo esse vazamento teórico, científico e ainda voltado das atividades práticas feitas nos laboratórios de cada disciplina. Nosso programa está chegando ao final, faltam só 5 minutos, mas eu antes quero passar aqui por 5 perguntinhas básicas para vocês nos ajudarem. Eu quero que a senhora conte, o doutor também, que é sempre interessante, um caso, um tratamento, uma história que marcou a carreira profissional de vocês. Trabalhei muitos anos, quase 20 anos, desde quando iniciou o curso da AIDS no mundo inteiro, eu já comecei a trabalhar em pesquisas voltadas para doença infecto-contagiosa. Então, nessa área voltada para a atividade sexual, então você vai escutar de tudo, mas um tanto. E tudo tem praticamente, para esses pacientes com doenças infecto-contagiosas, tem repercussões em cavidade bucal. Então, você tem uma gama de histórias que você vai ouvir ali, práticas de sexo oral, e aí os traumatismos, as histórias de cada paciente que vão contar particularidades, porque a partir do momento que você cria um vínculo com esse paciente, né, você está predisposto a ouvi-lo. E é importante, a gente brinca, né, doutor, mas é importante porque se o médico, se o dentista ele não sabe dessas peculiaridades e nessa conversa, até da intimidade, Sim. ele não vai saber prescrever o melhor tratamento, né? Sim, Senão, às vezes esconde uma coisa que é fundamental. E o papel, você trabalhando nessa área, por exemplo, que é a área de pacientes especiais, você vai ter que escutar e direcionar, fazer um filtro, ouvir, reposicionar e dar o andamento, o melhor para esse paciente. Isso acontece. Então, aí entram histórias extremamente engraçadas. Por outro lado, você vê, por exemplo, pacientes, crianças, jovens, com pacientes especiais, com paralisia cerebral, com Down, e você recupera a estética desse paciente, recupera a função desse paciente, o prazer, uma coisa que não tem preço, o carinho, a atenção, o prazer do paciente quando vê a sua boca tratada. Que ele, da escola, vai na escola, os colegas da escola fazem um bullying, mexem com ele. Então a gente pega a família inteira. Recentemente peguei uma família de desprazer ectodérmica hereditária. Então ele não tem os dentes, só tem os 4 caninos que ficam com um vampiro, conoides. E a estética deles, o visual clínico do indivíduo é muito feio, o comprometimento pela clínica, pela patologia. Então eles vão na escola, sofrem o bullying o tempo inteiro, desistem da escola. Quando foram colocadas as próteses, pequenas próteses parciais removíveis desses 4 filhos, que eles se sentiram inseridos dentro da sociedade, foi o maior prazer do mundo para os 4 felizes da vida e a mãe feliz da vida também de ter seus filhos recuperados, né?
e inserido no contexto da rotina normal. Que legal. É isso mesmo, doutora? Esse é um momento prazeroso de você ver. Faço as palavras do Dr. Elcio as minhas, porque uma coisa emocionante é você atender o idoso. O idoso que ainda tem a esperança de estar inserido e de ter a sua autoestima e de continuar todo esse processo de saúde. Eu acho isso maravilhoso, porque de um jovem você pode esperar. Ele acha que tem muito tempo aí pela vida, então ele, né, quer fazer de um tudo. Agora, um idoso, então te estimula, você fala, poxa, esse senhor, essa senhora com 80 anos ainda, quer estética, busca saúde, sabe? A pessoa que busca a vida. Então é muito, muito interessante. Para encerrar agora, dentro de 30 segundos, direcionar aquela resposta para o estudante que, se ele não tiver essas características, ele deve fugir desse curso, porque a gente tem que falar a realidade, né? Amor, né? Tem que ter muito amor pela área de saúde, pelas pessoas, você precisa ter postura, você precisa ter disciplina para tudo. Se você não quiser ter uma rotina dessa forma, então vai administrar, vai complexa. Doutor, para encerrar aqui em 30 segundos, fala para a gente, para o estudante que está no ensino médio, está optando por esta profissão, quais são os caminhos que ele pode seguir? Existe um conselho da odontologia? Onde é que ele pode buscar mais informações? Se eu quiser dar alguma dica de algum site, enfim. A odontologia é uma área vasta, precisa, bonita. Se a pessoa sentir a predisposição à vocação de fazer o curso, vale a pena, faça. Os bons terão sucessos no mercado de trabalho, isso com toda certeza. Eu falo em nome da Universidade Paulista, o nosso nome praticamente todos os anos se apresenta na Folha de São Paulo, no RUF, como a instituição que mais requer o mercado de trabalho e quer seus alunos como seus profissionais. Então a área é vasta, vai sobressair os que dedicarem, estudarem, se aperfeiçoarem e por aí vai. Então, tendo amor, queira trabalhar com ética, com respeito, com dignidade, é um campo maravilhoso. Será bem sucedido. Uma hora a gente vai lá para mostrar todos esses bastidores que eu fiquei curioso para saber desse centro. É um prazer tê-lo lá. Esse centro que deve ser uma coisa fabulosa e mostrar um pouquinho da prática para você que está optando pela área da saúde, especificamente pela odontologia. Esse programa foi para você. Terça-feira que vem a gente está aqui de volta, agradecendo imensamente os nossos convidados de hoje. Até lá!